Boa noite, senhores. Espero encontrá-los todos bem, com saúde, e vamos para a nossa próxima aula. Hoje iremos tratar sobre o programa de incentivos e recompensas dentro de uma organização. Na aula passada, nós tratamos sobre o modelo de liderança contingencial, que é dependendo da situação, eu utilizava um certo modelo para que eu conseguisse motivar os meus funcionários. E hoje a gente vai engatar como que deve ser feito na administração moderna o programa de incentivos e recompensas dentro da empresa. O que são esses programas de incentivos? As pessoas hoje tendem a se motivar cada vez mais, ser mais incentivadas, ultrapassando o seu limite até onde elas poderiam chegar, dependendo do programa de incentivo que tem aquela empresa. E hoje não é mais a remuneração fixa que motiva aquela pessoa, e sim tudo que vem além da remuneração fixa, que a gente chama de flexível e variável. E esses são os programas de incentivos que nós vamos estar estudando. E dentro desse programa de incentivo nós temos as recompensas e temos também as punições. E para que isso, para a empresa estar adaptada a essa nova realidade, ela deve sempre estar em mão com esses programas de incentivo e de punição. Então, incentivos seriam as recompensas e punição seriam os castigos dados às pessoas que estão transgredindo alguma regra. Então, os incentivos não são considerados somente os salários, férias, prêmio, promoções, mas são também garantias de segurança no emprego, transferências de uma posição para uma outra mais desafiadora, que levem com que a pessoa perceba um crescimento dela dentro da organização. Então, não considere incentivo só a questão financeira, considere também incentivo como um crescimento dentro da organização. E as punições, elas visam orientar as pessoas para que elas não repitam aquela posição desagradável, aquele erro que ela cometeu, que não aconteça mais aquilo. E isso é feito de forma de suspensão do trabalho ou chegando ao ponto até de afastamento ou desligamento do cargo dela. Como que seria então? Vamos tratar primeiro das recompensas organizacionais. E são oferecidos para quê? Para reforçar a atividade para que produza mais efeitos. Quais seriam esses efeitos? Aumentar a consciência e a responsabilidade do funcionário para a equipe e vice-versa também. Ou seja, a partir do momento que eu estou fornecendo para ele uma recompensa organizacional, ele se torna mais responsável, mais operante, mais proativo com a equipe. O que mais? Para que nós possamos também ampliar essa interdependência. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Ou seja, tanto o indivíduo fica dependente do grupo, como o grupo dependente do indivíduo. Criando essa interdependência, né? Um dependendo do outro. E com isso enfatiza muito essa criação de valor dentro da organização, ou seja, passa a incentivar mais ações que agreguem valor para a organização, ao cliente e às próprias pessoas. Essas são que nós podemos tratar de recompensas organizacionais. Vamos tratar agora das recompensas financeiras, cash, dinheiro. São recompensas relacionadas com os objetivos que eles alcançam. Então, por exemplo, uma recompensa financeira que é relacionada com o objetivo alcançado da empresa é o PL, que é a participação nos lucros que uma grande parte das empresas adota. Dependendo do lucro que aquela empresa teve no ano, em algum momento do ano, ela vai ter os funcionários vão ter uma participação nos lucros. Outro tipo de recompensa financeira são aquelas que são vinculados ao tempo do funcionário na empresa. Então, a cada 5 anos ele recebe um certo aumento. A cada 10 anos ele recebe um certo aumento. São chamados de quinquênios, decênios e assim por diante. Outro tipo de recompensa financeira são aquelas que são relacionadas ao desempenho excepcional que ele teve. Então, se de repente ele tem um desempenho excepcional, ele vai ter naquele mês ou naquele período um aumento por mérito. Meritocracia aí. E mais uma recompensa financeira são aquelas que são relacionadas com um departamento ou por uma divisão e seria de forma variável. Então, o meu departamento teve um desempenho excepcional, então aquele departamento vai receber uma recompensa por isso.
Ok, pessoal? Então, participação dos lucros, recompensa por tempo, a meritocracia e recompensa por departamento. Essas são todas as recompensas financeiras que as organizações fornecem hoje em dia. E o que vale hoje? É somente o dinheiro que a pessoa está ganhando? Será que somente o dinheiro é um fator motivacional? Será que o líder consegue motivar somente com recompensas financeiras? O que vocês acham? É claro que o incentivo financeiro é motivador, mas ele deve ser usado de maneira correta e ele não é suficiente. Muitas vezes o funcionário precisa de uma aprovação social, de um atendimento às expectativas, de um bom clima para ele estar trabalhando, de repente um tapinha na costa, obrigado por aquele seu trabalho, você foi muito importante para a equipe. Isso são fatores muito motivadores e são muito importantes e tão quanto importantes com a questão financeira. Como se transcorre essa motivação positiva e essa negativa? Os gestores, devem investir hoje muito mais em motivação positiva do que a negativa. Mas não é isso que a gente está observando. O que a gente observa é que cada vez mais eles estão trabalhando com a ação negativa, que é repreender ou punir. Então espera-se acontecer aquele fato que não deu certo e aí acontece uma repreensão e uma punição. O que deveria se precaver prometendo uma recompensa positiva, um incentivo e uma motivação. E aí, o que acontece? Muito mais punição do que prevenção. E o correto seria nos prevenirmos dentro da organização para evitar de forma antecipada futuros erros através de motivação positiva e não esperar acontecer o erro e fazer uma punição negativa. Ok, pessoal? E como que fica essa balança? Essa balança de incentivo e contribuições tem que ser muito bem equilibrada, Ou seja, qual o incentivo que eu tenho de acordo com a minha contribuição? Será que eu dei muita contribuição e não tive incentivo nenhum? Se acontecer isso, eu estou dando muita contribuição para a empresa e não estou tendo nenhum tipo de incentivo, a minha balança vai pesar para um lado até o momento que eu vou perceber que não adianta nada eu contribuir tanto com aquela organização se eu não tenho nenhum tipo de incentivo. Então essa balança é muito importante que ela esteja sempre equilibrada, para que as pessoas estejam sempre dispostas a arcar com certos custos pessoais e obter retornos e benefícios. Então, as organizações estão partindo para novas formas de remuneração que tragam retornos em termos de desempenho excelente, para que possam equilibrar essa balança de incentivos e contribuições. E a remuneração fixa, que é o salário que cai na conta todo mês, ela é motivadora? O que vocês acham? Será que ela é o único fator motivador? É claro que com as empresas hoje cada vez mais competitivas e mais essa competitividade mais acirrada, a remuneração fixa deixou de ser um fator único motivador. Ela precisa de algo mais para que motive essas pessoas. Então, esse algo mais seriam essas recompensas que nós estamos tratando, que seria a remuneração variável, dependendo de uma situação, que tem tudo a ver com a liderança contingencial, que nós tratamos na aula passada, dependendo da situação. Então, eu vou lançar a mão de uma remuneração variável, dependendo de uma situação. Então, a remuneração fixa, sim, ela é necessária, mas preciso dessa remuneração variável para ter uma posição e um desempenho melhor dos meus funcionários em certo momento. E como que seria? Vamos fazer uma tabela agora dos prós e dos contras da remuneração fixa. A remuneração fixa, ela tem como pró montar um equilíbrio interno e externo dentro da organização. Ou seja, se eu tenho salários mais ou menos iguais, equiparados, de acordo com a função, eu mantenho um equilíbrio. E o que ela tem de contra? Ela não apresenta uma motivação intrínseca de dentro do funcionário, pois ela é apenas um fator higiênico. O que seria esse fator higiênico? Lá na pirâmide de Maslow, o fator higiênico é aquele fator que fica embaixo da pirâmide, ou seja, é o mínimo que eu preciso. Então ela mantém você minimamente satisfeito, ela não te dá uma motivação maior. O que mais de prós? Ela homogeneiza e padroniza os salários dentro da organização. Então fica tudo mais ou menos igual.
isso é um pró. Mas, por outro lado, ela não incentiva o espírito empreendedor do funcionário, né? E nem a aceitação de riscos e maiores responsabilidades. E assim vai. Ela também tem como pró facilitar a administração, tem como contra um elemento que mantém só a rotina, nunca muda, tem como pró permitir uma base racional para distribuir os salários, mais ou menos iguais, e tem como contra pessoas, muitas vezes, em função do tempo disponibilizado no horário de trabalho ou pelas competências oferecidas e não pelo desempenho. Ou seja, remunera pelo tempo da pessoa e não pelo desempenho dela. Isso é um fator que é contra. E tem como pró, né, focalizar a execução rotineira, ou seja, nunca muda a rotina. Mantém um equilíbrio, né, mas nunca avança naquele equilíbrio. Então, isso a gente pode colocar como prós e contras da remuneração fixa. Vamos agora para os prós e contras da remuneração flexível. Como pró, ela vai auxiliar e ajudar bastante nas diferenças individuais, promovendo desempenhos além da meta. E como contra, ela trabalha com uma certa desadministração. O que seria isso? Seria bagunçar um pouquinho a questão da administração salarial. Então ela dá uma bagunçadinha na questão dos salários aí. E como pró, ela funciona como motivação intrínseca dentro da pessoa, para que a pessoa tenha uma autorrealização. E como contra, ela vai, muitas vezes, mexer com as estruturas salariais e a lógica que foi rigidamente estabelecida dentro da empresa. E muitas vezes, se não tomar cuidado, ela pode instalar uma contingência em função do desempenho. O que mais? Como pró, ela vai premiar o bom desempenho, incentivar o desempenho excepcional. E como contra, ela vai quebrar essa isonomia, né? Essa igualdade dos ganhos dentro da organização. Como pró, ela vai focar nos resultados, no alcance dos objetivos. E como contra, ela vai acabar com o controle e a centralização dos salários. Então, por menor, a gente podia dizer que ela auxilia um desempenho excelente, né? Ela motiva um desempenho excelente, mas ela quebra um pouquinho com a organização dentro da empresa na questão salarial. Ok? Então essas seriam as diferenças dos prós e contras da remuneração flexível. Espero que todos tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estarei disponível no fórum, no dia da aula e também no grupo de estudos. Obrigado pela atenção e um beijo no coração de todos. Fique com Deus.